Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui mais um momento precioso na presença desse Deus maravilhoso a quem servimos. E hoje nós estaremos lendo Romanos de número 7. Olha que a palavra de Deus nos ensina. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois, sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio de um mandamento, me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, e esse eu continuo fazendo. Ora, se faço que o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem eu que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Amém? Graças a Deus por isso, meus amados. Essa palavra aqui é tão profunda. Eu estava lendo agora, antes de começar a ler para vocês, estudar juntamente com vocês, e o Senhor me trouxe aqui a revelação profunda. Me trouxe, me veio à mente o significado profundo dessa palavra que o apóstolo Paulo nos ensina através do Espírito Santo de Deus. A gente vê que em Romanos 7, meus amados, Paulo ele continua aqui apresentando esses motivos pelos quais eu e você nós estamos mortos para o pecado. Ele apresenta aqui o argumento de que a lei só é válida para quem está vivo. E de fato, estando mortos para o pecado e vivos em Cristo, a lei não tem poder algum sobre nós. Agora nós vivemos pelo regimento da lei do Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra. Então a gente vê que apenas Jesus tem o poder e a autoridade suficiente para nos fortalecer e conceder vitória nessa árdua batalha que nós vivemos. E quando eu estava lendo aqui a palavra de Deus,
E meditando, o Senhor me trouxe aqui a revelação profunda, né? Quando ele diz aqui, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Meus amados, aqui, isso é a aliança eterna que Jesus trouxe para mim e para você. E Paulo diz assim, que diremos então? A lei é pecado? Não, de maneira nenhuma a lei é pecado. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. O Espírito Santo de Deus me trouxe a revelação agora para me lembrar de fato. Olha só, meus amados, olha o que ele diz no 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a lei, o pecado está morto. Meus amados, volte agora lá para a origem, sobre estas palavras que o apóstolo Paulo nos escreveu através do Espírito Santo de Deus. No princípio, quando o Senhor criou todas as coisas, Ele criou o homem, segundo a sua imagem e sua semelhança. Ele soprou sobre as narinas do homem o zoe, o ruá, soprou, e o homem passou a ser alma vivente. O Senhor criou a terra, os animais, as vegetações, o sol, as estrelas, tudo isso Ele deu para o homem. Ele disse, homem, eu te dou o governo de todas essas coisas. Toda essa matéria está sob o seu domínio. Até por aqui, meus amados, não havia lei. Você está entendendo? Não havia lei, não havia pecado. Só que aí o Senhor foi e colocou uma lei. Porém, mas, de tudo isso que eu te dou, eu não permito que você toque neste fruto. E aqui está dizendo o apóstolo Paulo, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, o mandamento era não tocar no alimento, não tocar naquele fruto, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois se não tivesse dito a lei ou o mandamento, se o Senhor não tivesse posto um limite, não existiria pecado, o pecado estaria morto. Mas existiu uma lei, sempre existiu um mandamento. E aqui está dizendo, antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Eu descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, ele me enganou o homem. E por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, meus amados, através disso, de um homem ter caído, de um homem ter se corrompido, agora o Senhor, mais uma vez, com a tua piedade, com a tua santa misericórdia, com o teu amor sobrenatural por mim e por você, por toda a humanidade, Ele enviou Jesus Cristo para que morresse por mim e por você, para pagar o meu e o seu pecado, pagar a minha e a sua morte. Jesus pagou o preço por nós. E ali na cruz do Calvário, Ele verteu todo o seu sangue. E Ele venceu com morte de cruz, mas Ele ressuscitou. E hoje Ele está à destra do Pai. E Ele venceu o mundo. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. E agora eu e você temos condições de viver em santidade. Por isso que Paulo está dizendo aqui essa guerra espiritual que existe entre o espírito e entre a carne. A nossa alma fica no meio delas, no meio dessa peleja da carne e do espírito. Por isso, meus amados, que nós estamos lendo aqui, sabemos que a lei é espiritual. A lei agora que nós temos que viver é a lei espiritual, que é os mandamentos de nosso Deus. E ele está dizendo, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, porque existe uma guerra espiritual muito, muito travada entre a carne e entre o espírito. As coisas da carne é totalmente oposto das coisas espirituais.
E as coisas espirituais totalmente oposto das coisas carnais. Por isso que o homem vive uma guerra constante no seu íntimo, no seu homem interior. O apóstolo Paulo citava, essa expressão do homem interior, onde nós vemos hoje tantas pessoas passando em psicólogo, em psiquiatra, para tratar o seu homem interior. E lá naqueles tempos, há mais de 2000 anos atrás, eles já diziam a respeito disso, de nós termos que subjugar o nosso homem interior. Porque, amados, se você não conseguir vencer essa luta interna que você tem, essa guerra na tua mente, para você ser santo, para você ser fiel, para você ser leal, puro, se você não conseguir vencer isso, você nunca consegue chegar aos pés de Jesus. Você nunca consegue ser apto para servir a Deus. Por isso que nós vivemos uma guerra constante, mas graças a Deus, Paulo diz aqui para terminar, ele fala assim: eu sou miserável, eu sou um homem miserável. Quem vai me libertar do corpo sujeito a esta morte? E ele finaliza dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É Jesus, meus amados, que vai nos libertar. É Jesus que nos libertou. É Jesus que nos traz a paz, que nos traz o livramento, que nos traz a vida e vida em abundância. E ele diz assim: de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Então, meus amados, o que você mais alimentar na tua vida é o que vai prevalecer. Deus tem poder? Tem. Sobre o céu e a terra e todas as coisas existentes. Porém, Ele não é invasivo. Diferente de Satanás, que invade a vida das pessoas, que destrói a vida das pessoas, sem pedir licença. E o nosso Deus não é assim. Porque a palavra de Deus fala assim, que Ele bate na porta do seu coração. Ele não arromba a porta do seu coração. Se você deixar Ele entrar, Ele entra. Ele ceia contigo, Ele se alimenta contigo, traz o alimento para você e Ele faz morada em você. Amém? Então, se você alimentar o teu espírito com o Espírito Santo de Deus, você vai ser forte, você vai ser valente, você vai ser libertado desse corpo sujeito à morte, você vai ser libertado de toda a escravidão do pecado. Agora, se você alimentar a lei do pecado, que são as coisas da carne, os desejos, as cobiças, se você alimentar mais isso do que o seu espírito, a tua carne vai prevalecer contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus. E você, meus amados, todos nós que fizermos isso, deixar a nossa carne falar mais alto, nós seremos destruídos por nós mesmos. Nós mesmos buscaremos o nosso fim. Amém? Então, meus amados, esse é o ensinamento que o apóstolo Paulo está dizendo. Que eu e você possamos ser edificados com a palavra de Deus e nós possamos subjugar a nossa carne. Meus amados, temos que ser mais forte do que a nossa carne e nós só conseguimos com a palavra de Deus. Sozinho, nós não conseguimos. Somos fracos demais para conseguir sozinhos. Por isso que Jesus, quando subiu à destra do Pai, Ele nos deixou o seu Santo Espírito para que pudesse nos ajudar, nos capacitar, nos perdoar e trazer para nós o arrependimento para que sejamos santificados mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe. Que Deus traga luz sobre a sua mente para que você possa não somente ouvir o que eu estou dizendo para você, que é as Escrituras, mas você possa aplicar no seu dia a dia para que você seja justificado e você consiga alcançar a santidade com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a tua vida. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.